agora e vamos nos preparar para ouvir a voz de alguém que eu entrevistei recentemente, bati um papo com ela e o pessoal, a comunidade ficou toda impressionada, tanto com a cultura quanto a vivência dela dentro desse cenário, dentro dessa vivência espiritual, seja telêmica, seja como mulher, seja como magista, como astróloga, e todas as outras características e qualidades que vocês mesmos descobrirão por si só. Seja bem-vinda, Vesta Knox. Gente, estou morrendo de medo de tropeçar nesse tapete. Vai dar tudo certo. Bom dia. Meu nome é Vesta, Bárbara, Vesta, enfim. Muitas em uma, como todos nós. E, simplesmente, Magog e Marina chegaram para mim e disseram: por que você não fala sobre o culto a Deus? Aí eu falei: nossa, que tema curto, sucinto, assim, muito fácil falar sobre isso, tranquilo. E isso ficou martelando minha cabeça durante um bom tempo. E aí, diante de todos os acontecidos e de toda a repercussão desde ontem até hoje, eu vou começar falando de um conceito que eu gosto muito de usar no meu trabalho, que é da antropofagia. Então, lá no começo do meu trabalho, eu sempre fui rebelde, continuo sendo, eu trouxe o conceito de antropofagia. Por quê? Exatamente porque eu acredito que estamos na era de atualizarmos, através da nossa ancestralidade cultural brasileira, a nossa vivência ocultista. Então, a gente vai pegar o que foi criado por aqueles que vieram antes de nós, então todo esse discurso do Crowley e de tantos outros telemitas históricos, no meu caso, né? E de toda essa herança que nós temos na bruxaria, enfim, de uma maneira geral, e nós vamos fazer esse processo antropofágico. Então, nós vamos recriar e ressignificar de maneira que isso se atualize e passe a nos representar. Por quê? Porque eu, enquanto uma mulher nordestina, brasileira, que não é do Ocidente, como o Frater Goya bem explicou, entendi que esse discurso ocultista, apesar de Telema fazer um sentido absurdo para mim e de ter sido o caminho que eu escolhi, quando eu olho para ele feito da forma como ele foi feito, eu observo que ele não me representa. E não representa um monte de gente. Tanto é que o meu trabalho ecoou de uma maneira muito interessante e até inesperada para mim. Mas isso fala muito, né? E hoje, aqui no Brasil, nós estamos construindo uma comunidade telêmica, já há muitas décadas, né, desde o Mota, muito grande. Então, nada mais justo do que a gente que está aqui sempre falando sobre isso, sobre esse trabalho, que a gente traga de volta esses conceitos e os adapte e os transforme para aquilo que nos representa, enquanto mulheres, enquanto pessoas não brancas, enquanto pessoas LGBTQIA+. Enfim, há uma série de transações culturais que precisam e podem ser feitas. Então, eu acho que tudo que foi dito nessa manhã foi muito sobre isso. E aí, agora eu vou voltar aqui para a apresentação. Então, diante da dificuldade do tema, eu lembrei dessa pequena anedota que eu vou contar para vocês. Um belo dia, ou mais especificamente, 13 de dezembro de 2006, eu tinha 15 anos. E eu tinha R$10 no bolso. Essa época foi uma época de vacas muito magras na minha família. Eu venho de uma família muito pobre, realmente. Cresci numa periferia bem perigosa em Salvador. E ter R$10 era uma riqueza imensa. Então, normalmente, quando eu saía com R$5. E aí eu ia para o cinema no dia da promoção, que era R$4 o ingresso. E com R$1 eu comprava alguma coisa, um chocolatinho e tal. Nesse dia eu tinha R$10, muito rica. Então eu pensei, vou fazer um lanche maravilhoso.
Só que eu entrei na Siciliano, finada, a livraria Siciliano. E eu achei esse livro, A Deusa Branca. E eu fiquei louca. E aí é um livro desse tamanho, né? Quem conhece sabe. Mais de 400, bem mais de 400 páginas, eu acho. E aí eu vi esse livro e falei assim, nossa, que livro fantástico. Aí você abre, tem vários mapas, tem a mão, tem as árvores, tem o Ogã. E eu pensei, eu quero esse livro, mas ele deve ser tão caro, não vou conseguir comprar. Só que quando eu coloquei na maquininha, ele estava na promoção, por R$ 9,90. Então, eu comprei o livro e voltei para casa sem assistir o filme, sem fazer o lanche, com 10 centavos no bolso. Cheguei em casa e não entendi bolhufas, porque esse livro é dificílimo. Hoje ele, inclusive, é esgotadíssimo aqui no Brasil, muito difícil. Mas ele ficou lá. Depois eu fiz faculdade de letras, e aí sim, eu fui ler esse livro já adulta e entender alguma coisa do que estava ali. Mas ainda assim, não tudo. Foi apenas quando, depois de um período dormente, eu acordei de volta para a minha espiritualidade, que eu li de novo, e aí sim, eu entendi os mistérios que estavam ali. Então, esse livro não estava na promoção, numa estante que eu iria ver ali, aquela do ocultismo e do esoterismo à toa. E ele está lá na minha estante até hoje, todo amarelado, caindo aos pedaços. E essa história eu achei que fazia todo sentido trazer hoje para abrir minha apresentação. Então, pode passar, por favor. E aí eu vou abrir sobre o nosso tema, que eu acabei, claro, fazendo um recorte, porque ele é muito gigantesco. Então, o culto a Deus, a gente vai falar da deusa de uma maneira mais ampla, mas a gente vai focar em Babylon. E eu dei o subtítulo Caminhando com Leoas e Serpentes. E aí o Frater Goya também já explicou muito bem as serpentes. E aí a gente vai falar um pouquinho mais. Em breve vocês vão entender o porquê desse subtítulo. Pode passar. E eu abro com a citação daquele livro, A Deusa Branca, do Robert Graves. Embora ela ame apenas para destruir, a deusa destrói apenas para ressuscitar. E aí foi o que eu falei, que eu ia citar a apresentação dele. Quem assistiu ontem a apresentação do Frater Keron, com certeza vai entender melhor essa citação aqui. E aí eu recomendo que quem não assistiu, assista. Né? Ele explicou todo o processo iniciático em Telemann e se resume. Esse é o caráter desse divino que nós caracterizamos como deusa, que nós escolhemos chamar de deusa, que nós entendemos como esse tipo de energia, de morte e renascimento. E é por isso que ele é tão difícil, ele é tão desafiador, porque nós somos apegados à nossa versão de quem somos no momento. E passar por esse processo de se destruir, se ressignificar, se recriar, é muito complexo, desconfortável, mas extremamente necessário, porque a gente não vai chegar ao nosso ápice, a gente não vai se entender, a gente não vai viver uma vida profundamente significativa para nós sem passar por esse processo. Então, apesar de difícil, apesar de desesperador, ele sempre vai valer a pena. Mas como que isso começa? Pode passar. A deusa é antiquíssima. Antes da humanidade se entender enquanto humanidade, de existir um conceito de civilização, que é bem questionável, né, se nós somos isso tudo mesmo, o culto à deusa já existia. Então, a gente tem figuras, principalmente de partes do corpo, né, dos seios, da vulva, que são antiquíssimas. Do Paleolítico, a gente está falando de 40 mil anos atrás. 30 mil anos atrás. Então, esse culto à fertilidade, ele faz parte intrinsecamente do ser humano, faz parte da vida, é indissociável. Né? Em algum momento a gente se perdeu e a gente esqueceu dessa parte essencial do ser humano. E a gente precisa fazer esse caminho de volta. Então, apesar da gente ter esses vestígios muito antigos do Paleolítico, é a partir do Neolítico, que é mais recente, que a gente vai ter essas figuras
das chamadas estátuas de Vênus. São diversas. E tem datas diferentes, 20 mil anos, 10 mil anos atrás. Sendo que as mais famosas, a maioria das mais significativas, mais estudadas, são mais recentes, porque são as que sobreviveram e os antropólogos conseguiram estudar. Então, para quem se interessa por essa parte antiquíssima aqui da deusa, eu recomendo o trabalho da Marija Gimbutas, que foi a primeira antropóloga que deu esse olhar espiritual para esses artefatos. Porque, né, como foi comentado, inclusive, também pelo Frater Goya, e eu sempre comento sobre isso, a gente vive num mundo patriarcal, então tudo é feito pelos homens para os homens. E a ciência também. Então, esses estudos, eles sempre foram feitos por um olhar que não reconheceria o poder, a religiosidade, a importância dessas estatuetas. Precisou ter a primeira mulher antropóloga a estudar essas estatuetas para reconhecer esse processo. Ela foi ridicularizada, a Gimbutas, ela se tornou piada na academia, e hoje nós temos outros vestígios que foram encontrados muito depois de sua morte, inclusive, e que atestam o que ela disse lá atrás. Então, é dessa maneira que nós precisamos ir renovando o discurso com essa coragem, com essa ousadia. Eventualmente, o Novo Aeon vai abraçar as ideias. Pode passar. E aí eu trouxe essa citação de um livro que eu considero essencial, que é A Criação do Patriarcado, da Gerda Lerner. É um livro muito bom. Então, na antiguidade, a deusa é mostrada entre pilares ou árvores, acompanhada de bodes, serpentes e pássaros. Ovos e símbolos de vegetação são associados a ela. Esses símbolos indicam que ela era adorada como fonte de fertilidade vegetal, animal e humana. Ela é representada pela deusa das serpentes Minoica, dos seios expostos. Era venerada na Suméria como Ninhursag, não sei falar, e Inanna. Na Babilônia, como Cubab e Ishtar. Na Fenícia, como Astarte. Em Canaã, como Anat. Na Grécia, como Hecate e Ártemis. Sua frequente associação com a lua simbolizava seus poderes místicos sobre a natureza e as estações. O sistema de crenças manifestado na adoração à grande deusa era monístico e animista. Havia unidade entre a terra e as estrelas. Humanos e natureza. Nascimento, morte. Tudo isso incorporado na grande deusa. E nós precisamos recuperar isso, recuperar um modo de vida que reflita mais esse caráter de que nós somos parte da natureza, nós somos natureza. E nós perdemos isso completamente, porque ficamos apenas em um extremo, em uma polaridade, em um tipo de vida, em um tipo de entendimento do mundo que é completamente desconectado. Então, os nossos calendários, né, a maneira como nós entendemos os nossos ciclos, foram completamente desassociadas da natureza e da deusa. Então, quando a gente faz esse caminho de volta, a gente traz o ajustamento, o equilíbrio. Pode passar. Mas, e aí é por isso que eu digo que não é possível compreender a deusa por um viés maniqueísta. Pode passar de novo. Porque, a partir do momento em que a gente embarca nessa jornada, a gente vai precisar, de fato, renovar o nosso repertório discursivo e de visão de mundo. O maniqueísmo não cabe à deusa. Ela está além do bem e do mal. Então, a natureza não é dual, é sim múltipla. E a deusa é a manifestação dessa multiplicidade, a mescla natural acima do bem e do mal. Tudo o que é, se é da deusa. E a gente que lute para lidar com isso. Então, pode passar. E aí, o grande exemplo que eu trouxe sobre isso são os desastres naturais. Porque quando um vulcão entra em erupção, ele não entra em erupção para destruir as pessoas, as casas, os animais e a terra, porque o vulcão é do mal. Né? O vulcão é uma força da natureza, é uma representação da deusa, ele é. Então, ele destrói, mas por que as pessoas construíram suas cidades ao redor do vulcão? Porque, a partir dessa destruição, ele torna aquele solo extremamente fértil.
Então, esse ciclo de vida e morte, ele sempre vai existir. A natureza não é do mal. E observem, eu não estou querendo dizer que a gente precisa ignorar os efeitos da humanidade nesse processo. Então, hoje, quando a gente tem um desastre natural causado pela nossa destruição do planeta, a natureza também não está sendo má. Ela está trazendo o ajustamento. Então, a natureza, a deusa, vai buscar o ajustamento. Se nós desajustamos o planeta, a culpa não é da deusa nem da natureza. E aí os outros exemplos que eu trouxe aqui, né, o furacão, o incêndio, o tsunami, a seca, caráter destruidor que faz parte do ciclo de morte e vida. Nós aqui nos apegamos a uma maneira de existência que não tem nada a ver com os ciclos naturais. E nos afastamos do nosso ser natural, do nosso entendimento enquanto natureza, que nós somos. E aí retornaremos a partir dessa conexão com a deusa. Pode passar. E aí, quando a gente traz alguns exemplos dos animais, a gente também vai entender que a deusa não é fofinha, nem bonitinha, nem dócil, que é o grande erro que a gente tem, inclusive, até hoje. Nos cultos aí do neopaganismo, dentro de Telema, existe uma visão muito romantizada e infantilizada da deusa. Como esse ser, maternal, acolhedor, incrível, quentinho. Não é bem assim, não. Então, quando a gente olha para a natureza, quem que caça são as leoas, com a ferocidade absurda. E aí a gente tem aqui uma elefanta protegendo o seu filhote de um ataque de hienas. Imagina essa patadinha dela, que dócil. E a abelha rainha, que traz essa suntuosidade, esse poder, essa exuberância que também pertence à deusa. Quando a gente olha para isso, a gente percebe que isso falta, principalmente nas mulheres, mas não só. Isso falta em todas as pessoas que são marginalizadas de alguma forma. E aí você vai acrescentando camadas de marginalidade e você vai se afastando cada vez mais disso. Então, né, você pensa, mulher, nordestina, ocultista, são camadas de marginalidade. Tem pessoas que têm muito mais camadas de marginalidade. E quanto mais camadas você tem, mais distante disso aqui você está. É muito difícil para uma pessoa que é marginalizada, que sofreu durante toda a sua vida um processo de retirada de seu poder, que ela tenha coragem de assumir o seu próprio discurso, de pensar sobre si, de viver a sua verdadeira vontade, de subir num palco. Né? Então, a gente reconhece a dificuldade, mas a gente não pode culpar a pessoa que foi vítima desse processo. A gente tem que ajudá-la em seu processo de empoderamento. E aí eu lembro da lei, né? Faz o que tu queres é o todo da lei. Implica não só na sua descoberta, mas implica no processo de você ser veículo para que outros também se descubram estrelas. Eu acredito profundamente nisso. Pode passar. E aí, como que isso se traduz ao novo Aeon? E aí eu quero deixar aqui bem claro que isso é uma visão, não é a visão. Então, esse é o trabalho que eu venho desenvolvendo e que as mulheres que estão comigo me auxiliam muito nesse entendimento e nós estamos amadurecendo esse fazer dentro da nossa egrégora, do Círculo Escarlate, que esse ano foi aprofundado na Jornada Astarte. Então, são experimentos na construção de um caminho, dentre vários, de culto a Deus em Telema, Babylon e a egrégora Escarlate. Como que isso acontece? Pode passar. E aí aqui eu trouxe uma citação do Crowley. Ele aqui está comentando, se eu não me engano, o verso 42 do capítulo 1, que é o verso quando Nietzsche diz que tu não tens direito a não ser fazer a tua vontade. E ele vai dizer, assim também o ritual, nossas vidas,
deve ser para a noite, pois ela é o máximo ao qual tendemos. A assíntota de nossa curva. A falha desta objetividade constrói a ilusão da dualidade. A ilusão da dualidade que a gente falou, do bem e do mal, luz, escuridão. Essa dualidade ela não é real. O que leva à eliminação e destruição. Nuit é aquela de quem viemos e para quem retornaremos. Evasão da questão não é mais possível do que era a alteração do antecedente. De Nuit, nós recebemos o talismã, o que expressa a nossa identidade física através das idades do tempo. A Nuit, portanto, o devemos. Ou seja, o seu ritual é a sua vida. Existe um momento da cerimônia em que a gente acende uma vela? Muito legal. Mas o seu ritual é a sua vida. 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os anos em que você respirar. Se você escolheu trilhar esse caminho, você deve à deusa performar a sua verdadeira vontade todos os dias. Difícil, mas a gente tenta. E aí nós vamos derrapar, nós vamos falhar, nós vamos esquecer, nós vamos nos perder. Por quê? Porque a gente vai estar sempre se deparando com essas iniciações que são aprofundamentos. Não é estático. É contínuo. E, por isso mesmo, deve ser sobre tudo na sua vida. Então, observe, foi como a gente estava conversando que o Cedric comentou. Na teoria, Crowley era ótimo. Né? Na prática, que ele não conseguiu ser tão ótimo. E aí, a gente teve a Wicca, a gente teve outros movimentos que trouxeram essa falha da materialização disso aqui nos sistemas telêmicos. E aí eu estou dizendo que os sistemas telêmicos não prestam? Não. Tanto que eu também estou neles. O que eu estou dizendo é que a gente precisa, no novo Aeon, consertar essas falhas. Trazer isso daqui para dentro do que nós vamos construir a partir de agora. Lembrem-se que o tal do novo Aeon é uma construção cultural, em que a gente precisa trazer oportunidades para que o maior número possível de pessoas se descubram estrelas e tenham condição de viver sua verdadeira vontade. Isso, inclusive, implica em transformações sociais progressistas que vão tornar isso possível. Então, a gente precisa lutar para que existam, inclusive, políticas públicas que deem dignidade, e aí a gente lembra da pirâmide de Maslow, que ele vai comentar que o ser humano não tem como chegar lá no topo, que é a sua autorrealização, se ele não tem uma casa para morar, comida para comer, para viver minimamente digno. Então, não tem como você defender que todo homem, toda mulher é uma estrela, se você não defende o direito dessa pessoa à dignidade. Se você não defende no seu dia a dia, nas suas políticas, na sua visão de mundo, e tudo que nós fazemos é político, que as pessoas tenham direito a construir uma vida digna. Porque senão não é todo homem, toda mulher uma estrela. É todo homem branco, de classe média alta, é uma estrela. É sobre isso que a gente está falando aqui, tá? Não se esqueçam, não percam nunca isso de vista. Sempre, todos os dias, nós estamos vivendo uma disputa narrativa, a todo tempo. Pode passar, por favor. E aí eu trouxe outra, essa polêmica do Crowley. E aí é muito interessante essa citação, porque ele conseguiu, o cara era danado, né? Ele conseguiu, com um parágrafo de um livro ruim, influenciar tudo que foi feito no século XX. Isso aqui foi escrito nos anos 20, 100 anos atrás. Se eu não me engano, 1927, o Moonchild, que eu acho bem ruim. Desculpe se alguém gosta. Mas tem esse parágrafo aqui que foi influenciar todo mundo que veio depois. É absurdo. E o que ele diz? A natureza da Lua é tríplice. Reconheceram já, né? Pois ela é Ártemis ou Diana, irmã do Sol, uma deusa virgem brilhante. E então é Isis Iniciatrix, que traz toda a luz e pureza para a humanidade, sendo o elo entre a alma animal e o ser eterno. E ela é Perséfone ou Prosérpina, uma alma de natureza dupla, vivendo metade do tempo na terra e a outra metade no Hades, pois comeu da romã oferecida a ela por seu senhor, de forma que sua mãe não pôde trazê-la
inteiramente de volta à Terra. E, por fim, ela é Hecate, algo completamente infernal, estéril, feio e maléfico, a rainha da bruxaria, da morte e do mal. Eu tenho certeza que ele tentou fazer magia com Hecate. Hecate deu bem uma surra nele. Assim. Toma, querido! E por quê? Porque ele não tinha isso trabalhado nele. Ele não sabia lidar com mulheres. Ele não sabia lidar com pessoas que não vinham do mesmo lugar de privilégio que ele. Ele não tinha humanidade. Ele era um cara extremamente tóxico em todas as suas relações. Então, é óbvio que Hecate deu uma surra nele. Mas, com isso daqui, a gente tem duas coisas muito importantes. O caráter tríplice da deusa, que vai ser um conceito moderno, que nós vamos construir toda uma religiosidade em cima disso, e que, particularmente, eu adoro e eu trago para os meus trabalhos. E a outra coisa que a gente vai ter com essa citação aqui é o caráter panteísta do entendimento do Crowley. O que é isso? Todas as divindades são uma. Então, o que ele está dizendo aqui é que a deusa Nuit também são todas essas. Isso vai ficar muito claro em várias citações de vários trabalhos dele. E vai ficar claro também em toda a estruturação, inclusive do tarô. Eu achei ótimo, o Frater Roy comentou que está tudo no tarô, porque eu coloquei um slide aqui e eu me achei muito esperta por isso. Pode passar, por favor. E aí a gente vai ver rapidíssimo o percurso da deusa. Aí agora você pode ir passando rapidinho, tá bom? Então, primeiramente, a gente vai ter aqui Inanna, Ishtar, e observe que ela está no leão. Ali na Suméria, pode ir. Essa deusa depois ela vai se tornar Ishtar na Babilônia. Também tem ali, ó, os animais selvagens e tal. Ó. Olha o poder dela. Pode ir passando. Daí ela se torna Astarte na Fenícia e na Cananeia. E ela se torna Afrodite. Aí separa um pouquinho. E Afrodite era da guerra também. Tá? O que elas têm em comum? Todas elas são da fertilidade e da guerra. Conceitos que, para nós, no contemporâneo, são absurdos. Como assim estão juntos? Mas lembrem que a deusa destrói para ressuscitar. Então, ela mata, por isso da guerra, mas depois ela fertiliza e renasce a vida de várias formas. Então, as grandes deusas da antiguidade eram do amor, do prazer, da fertilidade dos humanos, da terra e dos animais, mas também da guerra, da destruição. E quando chega em Afrodite, ela ainda tinha esse caráter. Tanto que ela era matrona de Esparta. E vocês acham que Esparta ia ter uma deusa que não fosse da guerra como sua matrona? Claro que não. Só que, ao longo do tempo, ela foi destituída desse lado da guerra e colocada como amante de Ares, inclusive ridicularizada a partir da era que nós conhecemos como a Grécia Antiga, né? O período helenista, que inclusive é bem posterior. Quando a gente fala de história, é muito comum a gente achar que a antiguidade era toda ao mesmo tempo. Mas lembrem-se que Cleópatra está mais perto da gente do que das pirâmides. E, ao mesmo tempo, quando a gente fala de Grécia, o período clássico helenista que nós conhecemos é muito mais próximo de nós do que dessa antiguidade anterior que nós estamos comentando aqui. Agora pode passar. E aqui eu trouxe só um mapinha para vocês entenderem, né, a expansão histórica que nós estamos falando. Então, Inanna, Ishtar, Astarte. Pode passar. E aí, como que, quando a gente observa o mapa, né, houve essa migração de Astarte para essas ilhas, né, então começou no Chipre, até que ela vai chegar na Grécia. É um percurso longo. E que essa deusa foi adquirindo diversas características em cada ilhazinha dessa que ela chegava, até ir lá para a Grécia. Então, isso demorou séculos, milênios, foi um processo longo em que ela vai se transformando, mas ela permanece com essa essência. A gente vai chegar lá no ponto, calma. Pode passar, por favor. Pode passar esse. Pode.
que ali era só para... Pronto. E aí, o que acontece? É importante que vocês observem o ponto em comum aqui. Ela é boazinha, quietinha, simplinha, vestidinha em casa, lavando uma louça. Não. Olha para ela. Aqui a gente tem imagens de impérios diferentes, milênios diferentes, regiões diferentes, né? Inclusive do Egito, que a gente vai ter um culto de Astarte já bem posterior, quando a gente já fala desse Egito helenizado, né? Então se mistura com Ísis, é um grande caldeirão que se torna ali. Todas elas têm em comum que elas estão montando uma besta. Vocês já entenderam onde eu vou chegar, né? Então a gente tem aqui, ó, o leão, por isso que é um caminho entre leoas e serpentes, né? Ali e Inanna também no leão. E a gente vai ter aqui naquela tábua egípcia e aqui o cavalo, que é um elemento mais ligado a Astarte, mas que tem esse teor bélico, tem esse teor do poder e tem esse teor do montar. Importante. Que, inclusive, a gente usa em português tudo isso com essa conotação mesmo sexual, né? Em inglês também, acho que em várias línguas. Pode passar, por favor. E aí, tudo isso foi demonizado por uma galera que foi escravizada por aqueles impérios. Então, aqueles impérios dominaram, escravizaram, humilharam um povo que depois se tornaria muito poderoso e seria o dono da narrativa. Então, né, dando o exemplo que eu acho que vai vir bem a calhar, imaginem se a Alemanha tivesse ganhado a Segunda Guerra. As narrativas seriam completamente diferentes. Imagine se a gente não tivesse sido colonizado, as nossas narrativas seriam diferentes. E o que a gente está tentando fazer agora é descolonizar, né? Então, esse povo chegou lá na Mesopotâmia, na Babilônia, e viu aqueles portões gigantescos, e viu as pessoas fazendo oferendas absurdas. Gente, o número de oferendas é muito maior para Inanna e Ishtar do que para qualquer outra divindade, os artefatos arqueológicos que temos. Então, eles demonizaram e criaram a figura da prostituta da Babilônia. E aí ela foi esquecida, etc., vilanizada. Tudo bem. Só que não. Passaram-se 2, 3... Não chega a 3.000, eu acho. 2.000 anos, não sei. E hoje chegamos aqui no contemporâneo. 100 anos atrás, Crowley recebe o livro da lei e traz a figura de Nuit, dizendo que ela é o espaço infinito e as infinitas estrelas, Ísis, e que ela também tem outro nome. E aí ele fica maluco para descobrir que nome é esse. E era ela. Então, a prostituta da Babilônia não é uma deusa cristã. Ela é uma figura que foi demonizada e que Telema traz como Babylon pode passar para que a gente resgate a deusa que está além das dualidades e que traz de volta o conceito da fertilidade, do prazer, do amor e da guerra em um só. Nossa amada Babylon. É ela, a dona de tudo. Pode passar. E aí, Telema é uma herança greco-egípcia, mas ela também é multicultural. Existem vários elementos de outras culturas e a gente não pode esquecer disso. Tá? Pode passar. Dentro do círculo, nós estamos trabalhando esse entendimento. Tá? Então, eu vou passar isso aqui bem rápido, não vou explicar, mas só para vocês entenderem que Crowley vai trazendo diversas deusas, como a gente viu na citação anterior, e a gente vai conglomerando tudo isso. Então, a gente tem as independentes, aquelas que vivem sozinhas, que não se relacionam, que não têm uma sexualidade ativa, Ártemis, Atena e Hestia. Isso é da astrologia, inclusive, mas isso seria uma outra palestra do E9. As deusas vinculares, Hera, Deméter e Perséfone, que tem no casamento e no relacionamento uma grande parte de sua identidade de sua mitologia. E as deusas do amor e da guerra que nós conversamos. Pode passar. Quando a gente une todas elas, o que a gente tem? O nosso entendimento de Babylon. E aí, dentro da jornada Astarte, quem foi da jornada estiver assistindo, vai saber que nós tivemos uma aula explicando tudo isso, todas essas interseções que nós estamos construindo
dentro do nosso trabalho, mas que não sai do nada, né? Sai de uma egrégora e sai de uma tradição. Está lá. Só que a gente está pegando algo que ficou ali dormente e expandindo, amplificando, definindo uma forma de ritualizar isso, a partir de Bábalo. Tá? Pode passar. Já está terminando. E aí, só para vocês entenderem que está no tarô, quando a gente olha para a árvore da vida, o pilar do meio, com o tarô de Thoth, a gente tem várias referências da deusa. Tanto de Nuit, que está aqui em cima, e vai descendo através, por exemplo, da sacerdotisa, que vai trazer Ísis, que vai trazer Ártemis, Diana. Isso vai descendo, descendo, descendo. Também seria outra palestra para eu explicar isso aqui. Mas o que a gente precisa entender é que é a deusa tríplice de Telema, Nuit, Ísis, Bábalo. É uma só. A que está aqui com a gente e a que está lá. Que, como o Frater Quero explicou muito bem hoje, nós vamos passar por esses processos iniciáticos e um dia seremos estrela na constelação de Nuit, na nossa grande festa. Tá? Pode passar. Para encerrar, eu trouxe uma citação de Linda Falório. Trilhar o caminho de Bábalo é buscar permitir-se e experimentar a existência como pura sensação, suspendendo juízos de valor e de prazer-dor, bem e mal, atrativo, repulsivo, pelos quais comumente limitamos e definimos nossa experiência humana cotidiana. Percorrer o caminho de Bábalo é procurar se permitir ceder totalmente às sensações de prazer e desejo, no encontro com todas as facetas da existência, sem medo da dissolução do eu. Trilhar o caminho de Bábalo é permitir-se a liberdade de iniciar a paixão dentro dos outros e dentro de si mesmo. Muito obrigada. Alguém para fazer pergunta? Alguma pergunta? Não? Então vai lá agora. Pode. Seu presente. Vamos ver o que a Caixa de Pandora separou para Bárbara. Primeiro, a canetinha de feitiços da deusa tríplice. O meu baralho é Os Mistérios das Bruxas, claro, obviamente. Não tinha como ser outro. E a arte, gente... Ai, a Nuit. Olha que linda! Muito linda! Bárbara, espero realmente que você goste. A Marina, ela escolheu, de acordo com cada palestrante, ela pegou uma característica do palestrante e falou, essa pessoa se identifica com essa imagem, ao menos ao modo dela enxergar a pessoa. E Nuit é perfeita para a maneira que eu apresentei você, né? É aquela estudiosa, astróloga, taróloga, oraculista, que contribui com revistas aí, escrevendo, então escritora também, e estudiosa, né, que tem entregue no nosso cenário aí tanta informação, tanto conhecimento, e a gente olha e fala, nossa, como que pode, né? A gente está diante de tantas pessoas que a gente tem no cenário, mas que às vezes a gente não conhecia. Então, assim, isso mostra o quanto a nossa diversidade cultural, religiosa, espiritual é grande, existe, e o Enob está aqui para apresentar para vocês esses talentos, esse conhecimento. Obrigado, Bárbara.